Meu querido Palestrino, o Campeonato Brasileiro voltou. Finalmente essa data FIFA acabou, trazendo muita alegria para o torcedor do Palmeiras, mas não vamos comemorar muito porque o jogo do Palmeiras é logo mais à noite contra o Grêmio. Vou trazer para vocês aqui a escalação do jogo e alguns jogadores que podem estar de fora aí. Também vamos falar também de que o pai do jogador Nino tá entregando a paçoca das negociações entre Palmeiras e jogador. O problema é o Zenit liberar, né? É isso aí que pega até o final do ano. Tem nada assinado ainda, mas eu vou trazer para vocês o que o pai dele falou aí quando foi entrevistado por um portal aí do Twitter. Interessante a gente analisar toda essa história. E também vamos falar um pouquinho do Piquerez, que passou por cirurgia, trazendo aí os detalhes para vocês. Mas antes de mais nada, nós vamos colocar essa rapaziada na sua tela, porque foi maravilhoso, estamos muito felizes. Seleção brasileira ganhou com o Endrick brilhando, colocou aí uma carapaça na cabeça do Ancelotti. Se não levar o Endrick pra Copa, Ancelotti, você tá de sacanagem, viu? Você tá de sacanagem. O moleque fez chover quando entrou no jogo pela seleção. O menino Danilo também jogando muito bem com a camisa amarelinha. Esses dois têm que ser convocados. E eu acredito que, caso eventualmente a gente chegue aí a uma semifinal e final de Copa do Mundo, vai passar muito pelos pés desses dois jogadores, tá? Danilo e Endrick. Os outros jogadores também jogaram muito bem, mas esses dois aqui, eu acredito que são dois caras bons pra Copa. E aí acabou, né, a data FIFA, voltamos aos campeonatos locais, Campeonato Brasileiro, e os Corinthians dando alegria pro palmeirense até umas horas, e os corintianos estão pistola, hein? Nós vamos dar uma olhada antes da gente repercutir as notícias do Palmeiras aqui. Não se esquece, fica aí sua inscrição no canal, seu like, ele também é muito importante. Vamos dar uma olhada no Craque Neto, falando aí sobre, ou melhor, pelo menos uma reação dele em um dos gols do Fluminense. Rapaz, o homem ficou brabo, hein? Vamos dar uma olhada aí, Palestino. Mano, ai meu Deus do céu, Olha lá. Lá vem Fluminense, que a venciada disparou na entrada da grande área para a ponta esquerda, rolou atrás para quem chegar, John Kennedy limpou, bateu! É bola na rede! Tem puritano aqui no canal, seu Craque Neto, pelo amor de Deus. Mas vocês estão vendo a crise, né, que não foi embora do Corinthians. Ninguém mais tá falando, né, das dívidas do Corinthians. Impressionante. Ninguém tá falando mais da roubalheira que ganhou a mídia ano passado. Ninguém tá falando mais nada, porque o Corinthians foi campeão, né? Ganhou a Copa do Brasil, ganhou agora também contra o Flamengo a Supercopa. E aí parece que não existe mais problema no Corinthians, mas a realidade bate a porta. Tá aí, ó como é que tá o Craque Neto em relação a esse jogo do Fluminense. E já estão pedindo a cabeça do Dorival, uma turma aí, hein? Cara, que delícia ver o Neto bravo, velho. Esse cara, vou te falar, é uma maravilha ver esse cara. É o meme pronto pra nós. Camisa número 9, a perna foi pra galera. 19 minutos desse primeiro tempo, de bola rolando. O Timão sai errado, setor de defesa do Timão, cochila total. Se mandou no contra-ataque, Kevin Serna, Paulista tentou tirar dele, não conseguiu. Kevin Serna levou aos trancos e barrancos, aí cruzou na maciota, chegou. Ai, muito bom, cara. O que vocês acharam desse jogo aí? O Fluminense passeou contra o Corinthians ontem. A gente tem mais aqui o Hugão também, que é figurinha marcada. Vamos ver o que ele tá dizendo aí depois. Aliás, eu acho que esse vídeo aqui é do primeiro tempo, né? Depois que virou o primeiro tempo. Vamos dar uma olhada aí. 2-0 pro Fluminense! 2-0 pro Fluminense! E a gente não faz absolutamente nada no jogo! Não jogaram nada, O realmente. tal do Breno Bidê! Sabe pra que serve Bidê? Pra lavar a xereca! Ele não serve pra nada, esse menino! Aí ele acha que ele é o Zidane, que ele é o Maradona, que ele é o Ronaldinho Gaúcho, que ele é toquinho de letra, e arma o contra-ataque Fluminense! E aí o tal do Senna tirou o Gabriel Paulista pra bosta! E agora no final, 2-0 Fluminense, Serna! Serna, não é o Senna, é o Serna, é o Serna! É o Serna, é o Serna! 2-0, a gente espera 29 dias, 72 horas, 388 minutos e 9 segundos pra ver essa porcaria desse time jogar e nada muda! É complicado, hein? Nada muda! Realmente. Dorival, você é um animal, não tem que se picar, tô ouvindo esse tal de Charles. O que esse cara faz no time, esse ala inútil? Só tem pé de rato, que E nem o diz o Neto. Ilhobeck sozinho lá na frente, se com lá, o lado dele já não faz nada, imagina sozinho. E esse Garro, que é o argentino mais sem garra do futebol argentino.
Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, vamos ser goleados pelo Fluminense. Vira 2, acaba 4. Ah, toma banho, cara. Tô de saco cheio já. De esperar a semana inteira pra ver e ver essa porcaria desse time. É isso aí, mano. A realidade bateu a porta, né? É isso aí. E aí aqui tem um detalhe aqui, ó. Isso aqui foi depois acabou o primeiro tempo, né? Ele postou. Aí o tal de Coliana comentou aqui, ó. Calma, Gão. Ainda tem o segundo tempo. Vai piorar. E piorou mesmo, hein? Piorou. Foi um passeio do Fluminense contra o Corinthians. E aqui, ó. E pensar que até esses dias eles estavam falando. Se fosse o Corinthians contra o Palmeiras na final do Paulista, o Palmeiras não ganhava. Aí, risada, né? Cara, é isso aí. O time do Corinthians ainda continua com os mesmos problemas. Só que a mídia não trata mais isso, né? Parece que tá tudo bem no Corinthians depois que os caras ganharam a Copa do Brasil. O que um título não faz, né, velho? Ó, transforma todo aquele caos que tava lá. Pronto, virou o céu no Corinthians, parece que não tem mais dívida, não tem roubalheira, já pagaram, quitaram o estádio, né, parece. É impressionante, continua os mesmos problemas dentro do Corinthians, e aí, a realidade sempre bate a porta. Os caras vencem o título, mas a grande maioria das vezes é isso aí que a gente vai ver, trazendo muita alegria aí pro torcedor do Palmeiras, e a gente espera que continue desse jeito o Corinthians durante todo esse ano, tá? Ouso dizer pra vocês que briga pra não cair, tá? Pode estar um pouco acima na tabela, mas briga pra não cair esse ano o Corinthians, depois vocês me cobram. E tem um último vídeo aqui pra gente dar risada antes da gente passar pras notícias do Palmeiras. Se vocês quiserem, a gente traz mais aqui outros corintianos aqui pra gente fazer mais react. Quero saber a opinião de vocês, se vocês gostam. Posta aí nos comentários, qualquer coisa eu posso fazer mais vídeos pra vocês também. Esse vídeo aqui do Gão foi um vídeo muito bom, cara. É engraçado, né? O Gão que tem mais palmeirense seguindo ele do que corintiano. Porque esse cara faz a gente rir demais, principalmente quando o Corinthians perde. Aí ele postou esse vídeo nas redes sociais dele, quero compartilhar com vocês também, tá bom? Mateuzinho. Fezes. Alan. Fezes puríssimo. Gabriel Paulista. Fezes. Gustavo Henrique. Sei que é fezes. Garro. Fezes puríssimo. Bidon. Fezes puríssimo. Yuri Alberto. Fezes. Dorival Júnior. Fezes puríssima, talvez a mais pura fezes que vocês falaram hoje nessa mesa. Mateuzinho. Só fezes tem no time do Corinthians. Bom, eu quero saber o que vocês acham aí. A rodada já começou com tudo aí pro palmeirense. A gente dando risada pra caramba, os corintianos se dando mal depois da data FIFA. Posta aí nos comentários o que vocês acham aí desse começo de rodada, né? Mas calma, hein? Pé no chão, porque o Palmeiras tem um jogo hoje contra o Grêmio, já que nós vamos falar sobre essa partida. Mas antes, pessoal, eu quero falar o seguinte, ó. O Observatório do Futebol, o tal do CIES, publicou um levantamento com os times que mais lucraram nos últimos 10 anos com transferências de atletas reveladas em suas categorias de base. O representante do Brasil no ranking, adivinha quem é? O Palmeiras, que aparece em 9º lugar com 32 atletas revelados e com um montante de 356 milhões de euros negociados ao longo da última década. O jogador vendido pelo Verdão, que representa a maior parte do valor total, é o menino Endrick, que brilhou aí com apenas 10 minutos que o Ancelotti colocou ele para jogar contra a Croácia. E no topo dessa lista aí do Observatório de Futebol, de clubes que revelam atletas, Benfica, Ajax e Chelsea é o que ocupam ali o pódio dos 3 colocados dos times que mais revelam jogadores para o mundo. E o Palmeiras entra no top 10 como o 9º colocado, revelando várias crias da academia que estão brilhando aí afora. O Danilo, você vê, vai ser vendido, né? Vai ser vendido para a Europa, você pode ter certeza absoluta. O palmeirense vai ficar chorando as pitangas porque o John Textor não vai vender e ele jogando muito pela seleção, você pode ter certeza que vai vir time europeu para pegar o Danilo, tá? O Endrick, o Estevão tá machucado, mas antes de se machucar estavam batendo um bolão pelo Chelsea. O Vitor Reis, recentemente convocado aí, recebendo vários prêmios lá na La Liga, jogando pelo Girona. Enfim, quero saber muita opinião de vocês, isso é muito importante. E aproveitando que eu tô falando isso aqui pra vocês, eu quero falar sobre o João Paulo Sampaio, né? Falando de base, valores. O João Paulo Sampaio, para quem perdeu, né? Ele deu declarações à ESPN recentemente que revelaram quais possíveis vendas o Palmeiras pode fazer nesse meio do ano. O Sampaio, ele citou 2 nomes, Palestrino. Um já da equipe profissional e outro ainda dando passos iniciais na base, mas que pode despontar em breve. Um deles, ó, nas palavras do João Paulo Sampaio, abro aspas para vocês:
Alan está na lista, porque já chegou em 30 e 35 milhões de euros. Nessa faixa, será com certeza uma grande venda. Iniciou aí o João Paulo Sampaio dando entrevista ao ESPN. Vocês vão se lembrar que o Napoli da Itália tem sinalizado interesse no jovem atacante, mas o Palmeiras fechou as portas neste começo de ano a qualquer tipo de negócio. Mas eu acredito que neste meio do ano vai ser complicado segurar o Alan, porque vai chegar proposta grande. O João Paulo Sampaio aproveitou e disse também sobre outro atleta, aspas aqui ó, tem um garoto de 16 anos da nossa base, o Eduardo, que vai jogar o Sul-Americano Sub-17 com a seleção. Já chegaram ofertas de 20 a 25 milhões de euros, fora bônus. Esses são dois nomes que vão rechear bem o caixa, disse o diretor executivo da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio. Lembrando que a oferta citada pelo Sampaio foi realizada recentemente pelo Newcastle. Os times ingleses têm acompanhado de perto o desenvolvimento do Eduardo, que tem multa rescisória em contrato de 100 milhões de euros, o que dá hoje na cotação atual 625 milhões de reais que vale este menino. Pelo menos foi o que o Palmeiras precificou em contrato com ele. Se vai chegar a 100 milhões de euros, aí é outros 500, né? A gente sabe que não chega esses valores. O Palmeiras põe esse tipo de valor para blindar o seu atleta. E deve ser mais um que não vai nem passar pelo principal. O Palmeiras vai vender o seu atleta para fora. Esse menino aí é um talento também, o Eduardo. Então, quero saber a opinião de vocês. Palmeiras aí, né, no top 10 de ranking de clubes no mundo que revelam jogadores. E o Alan pode sair no meio do ano, chegando boa oferta. E também o Eduardo, provavelmente a gente não vê esse menino jogando no profissional, porque já tem muito time grande de olho nele, tá bom? Vamos passar aqui, vamos falar do jogo de logo mais contra o Grêmio, né? O Palmeiras vai iniciar aí uma sequência de jogos fora da sua casa após a data FIFA, Palestrino, com deslocamentos longos e mudança de estádio nas próximas partidas. E por que eu falo para vocês que o Palmeiras vai iniciar fora da sua casa, bem entre aspas, né? O primeiro compromisso do Verdão vai ser essa noite, quinta-feira, contra o Grêmio na Arena Barueri. O Verdão lidera a competição com 19 pontos e busca aí a quarta vitória consecutiva após bater o São Paulo em clássico disputado antes da data FIFA. Instável no Brasileirão, o tricolor gaúcho, Grêmio, é o nono colocado com 11 pontos e carrega uma derrota para o Vasco na rodada anterior. O histórico de confronto entre Grêmio e Palmeiras é favorável, que não perde aí no Campeonato Brasileiro como mandante há 18 jogos. Já o Grêmio é o adversário que mais foi derrotado pelo Palmeiras na história do torneio nacional. E vamos dar aqui uma prévia para vocês da possível escalação do Palmeiras para logo mais, e que me chamou a atenção, olha só. Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, Bruno Fux e Murilo como dupla de zagueiros para esse jogo de logo mais. Acredito que o Abel vai querer poupar o Gustavo Gomes, que jogou aí os 2 jogos inteiros pela seleção do Paraguai. Então eu acho que vai ter esse controle de carga aí, segundo as prévias que a gente vê, para o Paraguai, o Gustavo Gomes. Aí uma dúvida aí se vai ser o Arthur ou o Jefité que vai jogar na lateral esquerda. Eu iria de Arthur, mas parece que o Jefité goza de prestígio aí para assumir essa posição, infelizmente, na minha opinião, né? Aí na frente, Marlon Freitas e Andreas Pereira, sem novidade. Felipe Anderson e Alan, Arias e Flaco Lopes. Lembrando que o Tigrinho pode ser poupado nesse jogo de logo mais. Ele deve estar no banco de reservas, mas se o Palmeiras conseguir abrir o placar cedo e conseguir equilibrar essa partida e levar a vitória, né? Vai depender do que acontecer. O Tigrinho não deve entrar nem em campo por poucos minutos, deixando isso muito claro para vocês. Falamos num vídeo passado que o Tigrinho, ele tá passando aí por uma recuperação aí daquela chegada lá no jogo contra o São Paulo. Esse jogo você vai poder acompanhar, Palestrino, pelo Premier, né, pay-per-view para quem paga, e também de graça no YouTube, pela GETV. Eu não sei se vai passar na Globo, eu vi uma chamada, achei estranho, né, porque é quinta-feira, mas pode ser que passe na Globo, não tenho certeza. Mas certeza é Premier e GETV no YouTube de graça para todos vocês acompanharem essa partida do Verdão logo mais. Cravo aqui para vocês, 2-0 pro Palmeiras contra o Grêmio, pra gente ficar felizaço. Quero saber o palpite de vocês, coloquem aqui nos comentários. E agora a gente vai dar sequência falando do Piquerez,
uma notícia boa aí, ó. O lateral esquerdo do Palmeiras foi operado nessa última noite de quarta-feira. E o que se sabe, Palestrino, é que a cirurgia correu como esperado e foi um sucesso, graças a Deus. Com o atleta iniciando aí sua recuperação a partir de ontem, já na quarta-feira, lá no Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Ainda não há previsão concreta para a volta do jogador, mas o Palmeiras tem confiança que ele possa se recuperar a tempo de disputar a Copa do Mundo de 2026. Previsão aí, como eu trouxe no vídeo passado, de 2 meses para o retorno do Piquerez. Se ele conseguir se recuperar, ele ainda consegue ir para a Copa do Mundo. Torcendo demais para ele voltar, né? Porque a gente sabe que isso é uma tristeza para o jogador se machucar, principalmente às vésperas de uma Copa. E agora, Palestrino, vamos falar desse cara que tá na sua tela. Eu sei, você não aguenta mais. Essa novela também eu não aguento mais falar sobre ela, mas todo dia aparece alguma coisa. O Nino, na minha opinião, ele deve ser o próximo jogador que o Palmeiras vai contratar. O foco do Palmeiras é trazer um zagueiro. Já trouxemos aqui matéria do Globo Esporte dizendo que o Palmeiras tem plano B caso não dê certo com o Nino, mas deve acontecer, tá, gente? Isso aqui é feeling, é opinião minha. É o seguinte, o que aconteceu de ontem para hoje? Ó, o pai do zagueiro Nino, o tal de Marcílio Mota, ele concedeu uma entrevista a um perfil do Twitter, né, o X, né, antigo Twitter. Porco na Rede foi a rede social e confirmou que existem negociações em andamento com o Palmeiras. Mais do que isso, ele disse que a transferência pode se concretizar. Aspas aqui pro pai do Nino. Eu sei o seguinte, aquilo que eu posso dizer para vocês é que onde tem fumaça, tem fogo, iniciou o pai do jogador. E ele foi além, ele disse mais. Então, essas coisas todas que se especulam em relação ao Palmeiras têm sentido e que podem se concretizar, completou o pai do atleta sobre a possibilidade de transferência do zagueiro para o Palmeiras no meio do ano. Em outro trecho, ele ainda disse, Palestrino, que o Zenit está firme e que não haveria conversas agora, mas sim após o fim do campeonato russo, em que a equipe disputa o título contra o Krasnodar. O Palmeiras segue conversando com o staff do Nino, tá? Mas pelo que eu entendi aqui nessa entrevista que ele deu aí pro perfil do Twitter, é que o Palmeiras está deixando para apertar o Zenit logo após findar o campeonato russo. Palmeiras, não é que o Palmeiras cedeu, né? Mas parou de encher o saco um pouco do Zenit, porque o Zenit bateu o pé, falou que quer ficar com o Nino pelo menos até o final do campeonato russo. Palmeiras deu uma recuada nessa história, mas segue com conversas com o staff do jogador e tudo indica que pode dar samba essa história. Só falta convencer o Zenit, que é a parte mais difícil. Mas eu acredito que, principalmente se o Zenit for campeão do campeonato russo, eu acredito que eles vão negociar o Nino com o Palmeiras. Afinal de contas, cara, o Palmeiras está disposto a pagar aí, pelo que se fala nos bastidores, falo isso todo o vídeo, de 12 a 14 milhões de euros. É dinheiro pra caramba pra um zagueiro, tá? É muito dinheiro, mas é um bom zagueiro, é um baita reforço caso o Palmeiras faça essa contratação no meio do ano. O que vocês acham? O que vocês esperam de toda essa história? Tá cansado dessa novela? Eu também tô, mas é o que circula e a gente se propõe a trazer tudo que aparece aí sobre o Palmeiras, que é interessante para todos nós da torcida do Verdão. Posta aí nos comentários, quero saber muito a opinião de vocês. E dessa forma eu vou terminando por aqui essa edição de quinta-feira do nosso canal Notícias do Meu Verdão. Agradecendo sempre aí a audiência de todos vocês no canal, aproveitando para pedir a sua inscrição e o seu like, ele ajuda muito aqui no engajamento. Lembrando que você pode virar membro agora do canal, cara, já tem alguns benefícios exclusivos para você que vira membro e é um valor irrisório, assim você contribui e ajuda demais o nosso canal aqui a crescer. Obrigado demais por todos vocês, que o Papai do Céu abençoe essa quinta-feira de todos. Eu volto no próximo vídeo e avante palestra.